Hoje, dia 13 de fevereiro de 2026, às 15 horas e 15 minutos, declaro aberta a primeira reunião ordinária do primeiro período da segunda sessão legislativa. Saudar e cumprimentar o público presente, imprensa, blogs, as rádios presentes. Saudar também e dar as boas-vindas ao nosso amigo, doutor Cristiano, parlamentar, lá no município de Custódia, Pernambuco. Seja bem-vindo, Cristiano, também com sua equipe presente aí no assento da Casa Legislativa. Os vereadores presentes, na ausência apenas dos parlamentares, Jorge do Futuro e Hércules Costa. Jorge do Futuro em viagem à agenda parlamentar, justificado na Casa, e o vereador também, Hércules Costa, no município de Petrolina. Os demais vereadores presentes. Como é a nossa primeira sessão ordinária do ano de 2026, onde nós finalizamos o ano de 2025, última sessão, e foi lida também a pauta da última sessão. Portanto, passaremos também a leitura dos ofícios e de outros expedientes. Solicitar a nossa primeira secretária, Giovanete Silveira, que faça a leitura do parecer prévio do processo do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco em relação à prestação de contas do governo municipal em exercício do ano 2021, interessado ao excelentíssimo senhor prefeito Jorge Rodrigues Duarte. Processo do TCE, Pernambuco, relator do conselheiro Eduardo Lira Porto, modalidade tipo prestação de contas do governo, exercício 2021. Interessados, Jorge Rodrigues Duarte, Paulo José Ferraz Santana. Parecer prévio: manutenção e desenvolvimento do ensino, despesas com pessoal, limites, cumprimento de despesas, pandemia Covid-19, demais limites legais e constitucionais, contribuições previdenciárias, reconhecimento integral, segurado RPPS, alíquota inferior ao exigido, única irregularidade relevante, princípio de isonomia e da coerência dos julgados. Decidiu a unanimidade a primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em sessão ordinária realizada no dia 23 de 4 de 2024. Considerando que o presente processo trata-se de uma auditoria realizada nas contas do governo, Jorge Rodrigues Duarte, considerado disposto no artigo 70 e 71 do inciso 1º, combinando com os artigos 75, bem como os artigos 31, inciso 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 86, emite parecer prévio, recomendando à Câmara Municipal de Santa Maria da Boa Vista a aprovação com a prestação de contas com ressalvas das contas do senhor Jorge Rodrigues Duarte, relativas ao exercício financeiro de 2021. Recomendar, com base no disposto no artigo 69, parágrafo único da Lei Estadual número 12.600/2004, ao atual gestor da Prefeitura Municipal de Santa Maria da Boa Vista ou a quem o suceder, que atenda às medidas a seguir relatadas. Presente durante o julgamento do processo, conselheiro Rodrigues Novaes, presidente da sessão, acompanha, conselheiro Eduardo Lira Porto, relator do processo, conselheiro Carlos Neves, acompanha, e procuradora do Ministério Público de Contas, Eliane Maria Lâmpada de Moraes Guerra. Leitura da nota técnica da Gerência Geral de Educação Profissional. Em resposta aí à indicação do novo vereador, a indicação de número 155/2025, do novo vereador Hércules Costa. Nota técnica da Gerência Geral de Educação Profissional número 2 de 2026, Recife, 23 de janeiro de 2026. Assunto: resposta ao ofício 194/2025 da Câmara Municipal de Santa Maria da Boa Vista.
Em atendimento ao ofício de número 194/2025, o presidente da Câmara, o senhor Anderson Alves Gonçalves Santos, referente à indicação de número 155/2025, de autoria do vereador Héricles Costa, que solicita implantação de uma escola técnica estadual nos projetos urgentes. Prestamos os seguintes esclarecimentos. Desde a lei número 13.968, de 15 de dezembro de 2009, a política de educação profissional do Estado de Pernambuco vem em crescente expansão. O governo do Estado vem desenvolvendo políticas direcionadas à melhoria da qualidade de ensino médio e à qualificação profissional dos estudantes da rede pública de educação, buscando integrar o ensino médio e a educação profissional de qualidade como um direito à cidadania, componente essencial do trabalho e do desenvolvimento sustentável. Hoje, contamos com 58 escolas técnicas estaduais e oferta de 119 polos EAD distribuídos em várias regiões geográficas do Estado, atendendo nas formas articuladas, integradas, subsequentes presencial e EAD. O município de Santa Maria da Boa Vista é um município do sertão do Pernambuco, conhecido por sua fonte de educação de frutas. Está localizada na margem do Rio São Francisco, um município que faz parte do polo fruticultor de Petrolina e Juazeiro. Tem uma população crescente, sendo importante o polo econômico e cultural do sertão pernambucano. Esta está judicializada na Regional de Educação do Sertão Médio de São Francisco, limita-se à Bahia, além de outros municípios pernambucanos como Orocó, Santa Cruz, Parnamirim e Lagoa Grande. População estimada em 2025 a cerca de 42.782 mil habitantes, que encontra-se atendendo pela rede educacional integral e profissional, através de 3 escolas com jornadas ampliadas: EREM Professor Edith Marques, EREM Pau Brasil, EREM Padre Maurício, EREM André Sampaio e EREM Edith Marques, que se encontra na lista para ser transformada em escola técnica estadual. O projeto Fugente foi criado há 38 anos para reassentar involuntariamente os atingidos pela barragem da Itaparica, localizada entre os municípios de Glória, da Bahia, e Jatobá, em Pernambuco. Tendo em vista a solicitação encaminhada pelo vereador Héricles Costa referente à implantação de uma escola técnica estadual do projeto Fugente, que está localizado no município de Santa Maria da Boa Vista, informamos que a implantação de novas escolas técnicas estaduais junto ao município do Estado de Pernambuco tem como premissa um estudo de demanda a cada município e planejamento das novas diretrizes respaldadas no plano de governo pela Secretaria de Educação e Educação Profissional. Entretanto, a solicitação deverá ser incluída nos novos estudos de demanda para a implantação de novas ETs, de novos polos EAD e ainda na oferta de cursos de qualificação profissional visando o atendimento das demandas populacional, ressaltando que Santa Maria da Boa Vista está na lista dos municípios que será contemplado como escola técnica estadual. Diante do que se foi exposto e do que se diz respeito ao respectivo município, reafirmando nosso compromisso para a expansão e fortalecimento da oferta da educação profissional do Estado de Pernambuco e nos colocamos à disposição para nos esclarecimentos e que fizerem necessário. Atenciosamente, Daniel Oliveira, gerente geral. Do pequeno expediente, uso da palavra no tempo regimental de até 10 minutos no breve escrito, do grande expediente, leitura do projeto de leis. Na pauta, 3 projetos do Poder Executivo, a leitura, e um projeto de lei do Poder Legislativo. Projeto de lei número 1/2026, de autoria do Poder Executivo. Solicitar a secretária que faça a leitura do mesmo. Projeto de lei número 1 de 2026, Santa Maria da Boa Vista,
20 de janeiro de 2026. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, encaminho a apreciação de Vossas Excelências o presente projeto de lei que regulamenta o valor do vencimento básico mínimo dos servidores públicos municipais, assegurando que nenhum servidor perceba a remuneração inferior ao salário mínimo nacional vigente. O reajuste salarial mínimo contribui decisivamente para a redução das disparidades regionais de renda, influenciando positivamente na economia local, com reflexos diretos no poder de compras das famílias e na melhoria das condições de vida da população. A presente proposição visa adequar o vencimento básico dos servidores públicos municipais ao salário mínimo nacional vigente em 1º de janeiro de 2026, garantindo o cumprimento disposto no artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, bem como a valorização do funcionalismo público municipal. Diante da relevância social e econômica da matéria, submetemos a apreciação do projeto de lei à apreciação desta Casa Legislativa, confiantes na sua aprovação. Atenciosamente, George Rodrigues Duarte, prefeito do município. Leitura do projeto de lei complementar número 2026, de autoria também do Poder Executivo. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, com cordiais cumprimentos, encaminho a Vossa Excelência o incluso projeto de lei que dispõe sobre as normas de urbanísticas específicas para a instalação e licenciamento de instalações de transmissores de radiocomunicação, devidamente autorizadas e homologadas pela Agência Nacional de Telecomunicação, no âmbito do município, em conformidade com a legislação federal vigente. Ressaltamos que a presente matéria tem por objetivo regulamentar uma atividade econômica já desenvolvida no nosso município, mas que até o momento não possui normatização própria em nível municipal. Destaca-se ainda que a instalação de rádio base possui elevado potencial de impacto sobre a população, especialmente sobre os moradores das áreas próximas às torres de transmissão, o que reforça a necessidade de regulamentação local. O projeto de lei agora apresentado encontra-se em consonância com as normas estabelecidas na Anatel, órgão responsável pela fiscalização das atividades técnicas relacionadas a ERTs e competindo com os municípios a fiscalização e ordenamento das questões urbanísticas vinculadas à sua instalação e funcionamento. Cumpre-se observar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso extraordinário de número 7.765, RGSP, interposto pela TIM Celular em face do município Estrela do Oeste, firmou atender o sentido de que o limite máximo de emissão de radiação eletromagnética, considerada uma soma das emissões de todos os sistemas de transmissão e funcionamento em determinada localidade, é aquela que estabelece pela Lei Federal número 11.934, de 5 de maio de 2009, a qual dispõe sobre os limites de exposição humana em campo elétrico, magnéticos e eletromagnéticos. A presente legislação municipal destina-se, portanto, a destinar torres de transmissão existentes às que venham a ser instaladas no município, constituindo-se instrumento normativo de caráter duradouro, com projeção para as próximas 10 ou 20 anos. O projeto também regulamenta as instalações nas áreas públicas, definindo os parâmetros de funcionamento aos contornos urbanísticos e as respectivas transpartidas financeiras, além de estabelecer critérios claros para o licenciamento municipal, que se dará de uma forma expressa com base nas instalações prestadas pelos requerentes, acompanhadas das devidas anotações em responsabilidade técnica, ART, registro de responsabilidade técnica, bem como autorização expedida pela Anatel. Assim, trata-se de uma normativa que revergerá o âmbito municipal
A referida atividade econômica garantindo segurança jurídica, ordenamento urbano, proteção à coletividade. Diante do exposto, encaminha-se a presente projeto de lei a apreciação, discussão, votação e aprovação desta apreciada Casa Legislativa. Atenciosamente, Jorge Rodrigues Duarte, prefeito do município. Leitura do projeto de lei complementar número 2 de 2026, também de autoria do Poder Executivo. Senhor presidente, senhores vereadores, submeto a levada à apreciação esta agreste Câmara Municipal o presente projeto de lei número 2 de 2026, que institui a taxa de acompanhamento do registro de fiscalização dos recursos minerais no âmbito do município de Santa Maria da Boa Vista, relativas à autorização de pesquisas minerais concedida pela Agência Nacional de Mineração, ANM. A proposição tem por objetivo dotar o município de instrumentos legais que permitam o efetivo acompanhamento, registro e fiscalização das atividades, pesquisas minerais desenvolvidas em seu território, as quais, por sua própria natureza, demandam a atuação contínua do poder público municipal, no tocante à verificação de impactos ambientais urbanísticos, variáveis, sociais e decorrentes desses empreendimentos. Ressalta-se que, embora a autorização para a pesquisa mineral seja concedida por órgão federal, compete ao município fiscalizar os reflexos locais da atividade, sobretudo quanto à utilização do solo, circulação de veículos pesados, prevenção ambiental, segurança da população e conformidade com a legislação urbanística e ambiental municipal. Para o exercício efetivo dessa competência, faz-se necessária a instalação de taxas que custeiem os serviços públicos específicos e inexigíveis da fiscalização, conforme a autorização no artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal. A criação do TARP observa que ainda os princípios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva, uma vez que a taxa incidirá apenas sobre os titulares de autorização de pesquisas minerais diretamente beneficiados e fiscalizados pelo poder público municipal, não recaindo sobre a coletividade geral. O projeto de lei também estabelece regras claras quanto ao cadastro econômico dos titulares e prestadores de serviços, bem como prevê a figura substitutivo tributário, em consonância ao inciso 7 do artigo 150 da Constituição Federal, garantindo maior eficiência arrecadatória e segurança jurídica ao município. É importante destacar que os recursos provenientes do TARP possibilitaram o fortalecimento da estrutura administrativa municipal responsabilidade pela fiscalização dessas atividades, promovendo maior controle, transparência, proteção aos interesses públicos, além de assegurar que os custos das atividades fiscalizatórias não sejam suportados exclusivamente pelos cofres municipais. Desta forma, a presente proposição não possui caráter meramente arrecadatório, mas sim regulamentatório e fiscalizatório, aliando-se ao interesse público e ao desenvolvimento sustentável do município. Até o exposto, solicitamos o apoio dos novos vereadores para a aprovação do presente projeto de lei complementar, por reconhecer a sua relevância para a organização administrativa, proteção territorial municipal e ajusta a distribuição dos encargos decorrentes das atividades de pesquisas minerais. Atenciosamente, George Rodrigues Duarte. Leitura do projeto de lei número 1, de 30 de janeiro de 2026, que dispõe sobre o vencimento básico mínimo aplicado aos servidores públicos do Legislativo Municipal de Santa Maria da Boa Vista. Autoria da mesa diretora do Legislativo Municipal. Projeto de lei, número 1º, de 30 de janeiro de 2026, dispõe sobre o vencimento básico mínimo aplicado aos servidores públicos do Legislativo Municipal de Santa Maria da Boa Vista. A mesa diretora da Câmara Municipal de Vereadores de Santa Maria da Boa Vista, Estado de Pernambuco, uso das suas atribuições legais, submete à apreciação do plenário seguinte o projeto de lei. Artigo 1º, o vencimento básico dos servidores municipais efetivos
comissionados, ativos, inativos e pensionistas do Poder Legislativo de Santa Maria da Boa Vista será de R$ 1.621 para o ano de 2026. Artigo 2º desta lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo ao 1º de janeiro de 2026. Plenário da Câmara, 30 de janeiro de 2026, Anderson Alves, presidente, Valdine Oliveira, primeiro vice-presidente, Jorge Futuros, segundo vice-presidente, Gilvaneide Silveira, primeira secretária, e Eduardo, segundo secretário. Leitura de indicações na pauta na sessão de hoje. Duas indicações, uma indicação do vereador Márcio Som e a indicação de número 2 de autoria do